educação passou por grandes transformações nas últimas décadas. Mas será que essas transformações foram positivas? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a pedagoga Rosa Maria Silva Furtado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciane. Boa tarde a quem está nos acompanhando nesse momento pela Câmara. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer discutir, trazer alguns elementos aí que falam sobre a questão da educação no Brasil e essas mudanças pelas quais vem passando e que são sempre muito intensas, né? Professora, muitas mudanças, muita coisa mudou, né, de uns tempos para cá? São muitas mudanças. Quando a gente vai estudar, pesquisar a questão da educação no Brasil, a gente tem um marco ali cronológico que é muito importante, que é a década de 1980, São as últimas décadas, e a gente traz ali a Constituição Federal de 1988. Então, a Constituição Federal de 1988, ela vai trazer ali no seu artigo 205 a perspectiva da educação como um direito para todos, E nessa perspectiva de direito, a educação como um direito, ela também vai ser responsabilidade do Estado pela universalização dessa educação. É claro que essa ideia da universalização vai chegar mais tarde. E a família. Então, a gente vai ter aí, essa responsabilização pela educação. Além dos artigos 205, a gente vai ter outros artigos até o 214 que vão trazer essas responsabilizações da educação. E, nesse contexto aí, a gente vai ver que a educação ela vai começando a passar por transformações mais intensas. Ela vem passando por transformações, desde quando o Brasil entra para a história do mundo, ali nas primeiras iniciativas ainda, com os padres jesuítas, enfim. E depois da Constituição Federal, que a gente vai ter lá a responsabilização do papel da educação, a educação como direito de todos, a gente vai ter nos artigos seguintes falando da pluralidade de ideias, a responsabilidade de ensinar e de aprender. A Constituição também vai trazer elementos do papel da iniciativa privada como corresponsável, por prover educação. A gente vai ter também a autonomia da universidade sendo ali consagrada na Constituição Federal. Enfim, depois da Constituição Federal, a gente vai ter o processo de legislação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Ali, tardiamente sendo sancionada, tramitando por muitos anos, mas que vai trazer os princípios de organização da educação nacional e também os objetivos da educação. Com a LDB, a gente vai ter outras tantas mudanças, A gente vai ter ampliação do ensino fundamental para 9 anos, a gente vai ter ali ancorado na Constituição financiamento da educação, a responsabilização de estados, União e municípios, além do Distrito Federal, pela educação, por financiar a educação. A gente vai ter também um princípio que é muito caro para nós, que é a formação de professores, Então, são muitas transformações que vão advir desses marcos históricos e que vão se ampliando ao ponto de nós termos, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular, que vai exercer diversas transformações também na questão do currículo da educação e de como os professores devem enxergar esse novo aluno. A gente vai ter também o Plano Nacional de Educação, que vai trazer metas e diretrizes, para a educação, que devem ser assumidas por esses entes federados consagrados na Constituição Federal. E de um lado, a gente tem toda essa base legal, constitucional, esse arcabouço, e de outro lado, a gente tem ali, conversando entre si, porque não são estanques, a sociedade com uma série de mudanças, mudanças muito intensas, das quais a educação precisa estar atenta, precisa estar acompanhando e, ao mesmo tempo, se preparando para desenvolver as aprendizagens que são demandadas dessa nova sociedade do conhecimento e também para atender ao perfil de novas famílias e, principalmente, daquele que é o nosso público-alvo principal, que é o estudante. Trouxe um ponto muito importante,
público-alvo os estudantes. Então, a comunidade, a escola, ela precisa ficar atenta a todas essas mudanças, como você bem trouxe, como você bem colocou. Qual que é a importância desse público também, que é o público estudantil, acompanhar tudo isso? Porque foram muitas mudanças, muitas exigências, né, para que existisse essa adequação, mas esse público estudantil, ele está preparado para receber tudo isso? A questão que você trata da preparação, ela também é, de certo modo, de responsabilidade da escola, né, da educação, se a gente for pensar ela nessa perspectiva da educação escolar, né, uma vez que a escola, também me reportando à Constituição Federal, ela tem a obrigação, né, juntamente ali com a família, de preparar esse sujeito para o exercício da cidadania e de inserção no mercado de trabalho para profissionalização. Então, nós também, enquanto educadores, devemos estar preparando os nossos estudantes para acessar essa sociedade que ele está submerso, né? E, de certo modo, ele está ali dentro desse contexto. Agora, como ele percebe tudo que está em volta dele e como ele cria estratégias e mecanismos de enfrentamento dessa sociedade na qual ele está inserido, é que vai exigir que a educação, ela de fato aconteça com muita qualidade, e que gera também, né, ali uma série de cobranças em torno da educação. E aí a gente entra, né, em conflito, porque muitas vezes a gente percebe que sozinha ali na escola, no dia a dia da escola, o professor e a gestão escolar, né, os profissionais da educação como um todo, não dão conta, né, de fornecer todo esse preparo que o estudante demanda, que a sociedade demanda. E que são mudanças muito intensas e que a gente precisa estar acompanhando. E aí entra um fator que é muito importante, que é a formação desses professores, né? A nossa formação. Como é que a gente, né? Como é que a gente tem se profissionalizado para atuar na docência, e não somente na docência, não é? Porque o trabalho do professor não se encerra na docência, mas envolve outros elementos. Se a gente for pensar na educação superior, por exemplo, a gente vai ter a necessidade de trabalhar com a pesquisa, com os trabalhos de extensão, e isso também repercute e deve ser feito na educação básica. Só que aí vem, além da formação do professor, a valorização do magistério, no qual nós, professores, somos extremamente cobrados, né, para desenvolver esse trabalho. Hoje, mais do que nunca, num sistema de acompanhamento que, graças também às tecnologias, vai se dando de forma muito mais intensa, e com a sensação de que essa valorização ela não acontece ainda como a gente merece. E por conta disso, a gente vai ter também a baixa procura por estudantes diversos ou pela sociedade como um todo, pelas licenciaturas. A gente sabe, professora, que estudar não é fácil, né? Todo estudante sabe disso. Ainda mais ensinar. Eu falo isso porque eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho de 7 anos, e ontem mesmo eu estava tentando ensinar algo para ele. Eu falei, cara, o professor precisa ter uma didática muito boa, que muitas vezes o pai não tem. E aí vem a questão da valorização. Eu valorizo muito todos os professores. E você tocou num ponto importante, que foi a questão da tecnologia. A tecnologia, ela veio para somar, né? A gente não... Quando a gente tem um entendimento mais amplo a respeito das coisas, a gente entende que o que está posto, né, precisa ser enfrentado de alguma forma. E as tecnologias, elas estão conosco, né, elas nos acompanham. Elas podem ser utilizadas de forma extremamente positiva, inclusive no espaço da sala de aula, mas ela também hoje tem um poder que é um pouco destrutivo, né, que é a forma como o aluno tem feito uso
dessas tecnologias em sala de aula, ao ponto de nós termos legislação, né, que proíbe o uso do celular em sala, ao ponto de nós termos algumas sociedades que hoje em outros países que têm proibido, né, o uso do celular no contexto do momento de ensinar e aprender das aulas, né, exatamente porque a gente tem percebido que o aluno, ele está lá. Se a gente for pensar em tecnologia, é muito amplo, né? Mas se a gente for pensar ali no uso do celular, que é esse que a gente porta o tempo inteiro, carrega inclusive para a escola, para a sala. Se a gente for pensar no celular, muitas vezes o aluno está usando o celular para ouvir música, para jogar. Distração, né? Distração. Vamos falar agora, professora, só para a gente finalizar, eu sei que é um assunto muito amplo, né? A gente poderia ficar uma tarde inteira aqui conversando, mas queria que você falasse um pouquinho de desafios. Quais os principais desafios que a gente tem que enfrentar para melhorar ainda mais essa educação e a gente continuar evoluindo, mas evoluindo de uma forma positiva? Então, o princípio é esse, é a gente que assume a educação, né? Como educador, é continuar acreditando na escola, continuar realizando trabalho com muita responsabilidade, né? Com afetividade também, porque a gente não lida com máquinas e nem com objetos, a gente lida com humanos, né? Então, o maior desafio hoje, que a gente tem vários desafios, né? Mas a gente tem o desafio, por exemplo, para educar para a humanização, para resgatar essa humanidade de um sujeito que é humano, né, mas que muitas vezes está perdido aí em vários processos de violência, seja contra o outro, seja contra o meio ambiente, seja contra si mesmo. Então, o desafio de educar para a humanização é muito grande. O desafio de educar no contexto das tecnologias tem sido muito grande, porque muitas vezes os alunos copiam as coisas sem desenvolver o pensamento, né? Quando eu estudei, a gente lia muito, a gente sistematizava, né? Anotava, fazia as anotações, né, das coisas, os professores exigiam isso e ainda hoje a gente faz isso, né, nos processos de formação continuada, que a gente continua estudando sempre, principalmente quem é professor. Mas as tecnologias hoje, elas vêm facilitando tudo isso, então tem esse aspecto positivo, mas no contexto da escola, isso precisa ser muito bem pensado, muito bem estudado, amparado em profissionais que deem suporte para isso. Então, esse é um desafio. A gente tem os desafios também da violência na escola, que têm sido muito latentes, né? Especialmente no contexto da educação básica. E se a gente for pensar na educação superior, a gente tem os desafios hoje de encontrar pessoas que queiram ser professores, né? Então, tudo isso a gente tem um sistema de avaliação dos processos educativos em várias escalas, não é? Com vários propósitos. Então, são muitos os desafios, mas é preciso que a gente continue se preparando, né? É preciso que a gente continue em constante processo formativo. Hoje em dia é bem mais positivo também, né? Graças a esses aspectos que eu trouxe para você no início, para vocês, né? A Constituição, a LDB, a formação de professores hoje, ela é uma prioridade. E aí outro desafio, falando das questões da formação, é o tempo do professor, né? O tempo que ele precisa para compor esse processo de valorização para os estudos, para dar continuidade a essa formação inicial, para pensar os problemas que estão ali, né, sufocando professores, gestores no cotidiano da escola. E aí, Lu, é importante também, assim, é claro que aqui é uma entrevista, é genérica, e não dá para, né, pensar cada um desses segmentos, mas é importante pensar que a gente tem níveis de educação e que cada um desses contextos, eles precisam ser pensados de forma específica, né? A educação infantil, as tecnologias, por exemplo, nesse contexto, né? Não que aí a intencionalidade de educar passa por outros objetivos, no contexto do ensino fundamental e no contexto do ensino médio e na educação superior. Quando a gente já trabalha com estudante que é mais amadurecido, né, que consegue se concentrar mais. Então, são vários os desafios que precisam estar sendo pensados dentro dos contextos, né, com responsabilidade pedagógica,
com formação, com compromisso, né, com responsabilidade. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada, professora. Eu quem agradeço. Gosto muito de estar aqui com vocês, gosto muito de saber que a gente ainda tem espaços para pensar a educação, para discutir a educação e lembrar que tem sempre muito material, né? Ontem mesmo saíram os dados do IDEB. Dados para outra entrevista, né, professora? Dados para outra entrevista. Muito obrigada. Obrigada.